Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula do seu componente curricular Sociologia, que está começando agora. Sou professor da Rede Pública de Ensino e nesta videoaula nós iremos aprender a respeito da origem dos direitos humanos e também da Declaração Universal de Direitos Humanos. Um tema muito recorrente, não só na atualidade, mas inclusive em outros momentos históricos. E quando tratamos a respeito da realidade brasileira, quero fazer essa ponderação inicial, nós podemos compreender que quando tratamos de direitos humanos, há uma certa rejeição, há um certo preconceito existente na sociedade no que diz respeito ao uso dessa terminologia, justamente pela falta da informação e dos devidos conhecimentos. Muitos cidadãos brasileiros acabam interpretando a lógica dos direitos humanos de uma maneira completamente equivocada. Os direitos humanos, eles não estão para proteger exclusivamente ou necessariamente o bandido, como muitas das pessoas elas acabam preconizando. Os direitos humanos, eles, digamos assim, não existem única e exclusivamente para defender o pobre. Os direitos humanos, e é isso que você vai aprender ao longo desta videoaula, eles estão para proteger e beneficiar toda e qualquer pessoa, prestem bem atenção, pessoa, independente da forma como ela está inserida no contexto social. Não é uma legislação à parte. Todos os direitos que estão previstos em lei, eles devem ser entendidos como direitos humanos. Agora eu quero apresentar um conceito para vocês. Temos aí uma perguntinha básica. O que são direitos humanos? E agora acompanhem com bastante atenção a leitura. O conceito é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser humano, independente de sua raça, cor, sexo, língua, religião ou classe social. Vou retornar a imagem para mim. Então percebam, como eu disse agora há pouco, nós sabemos que na nossa dinâmica social, nós vamos encontrar diferenças entre nós. É a diferença econômica, é a diferença das características físicas, é a diferença em relação à identidade de gênero, né? É a diferença no que diz respeito ao fato de ser homem e mulher, levando em consideração, né, a questão mais biológica da coisa, né? O gênero masculino, feminino. Nós temos a diferença pelo fato de uns serem negros, brancos, indígenas. Nós também temos uma série de diferenças sociais, né, e que acabam gerando atos discriminatórios e preconceitos na sociedade e, consequentemente, violação de direitos. Então, a lógica dos direitos humanos, e reforçando o comentário anterior, todo e qualquer direito previsto em legislação, ele é um direito humano. Então, ele desconsidera, repito, partindo desse pressuposto, há uma desconsideração em relação a essas diferenças que existem entre nós e que agora há pouco eu estava elencando a todos vocês. Porque a filosofia dos direitos humanos leva em consideração justamente o quê? A questão da pessoa, todo ser humano, independente da condição em que esse ser humano ele se apresenta, né, e a forma como que ele interage e convive com os demais. Vamos continuar a leitura com atenção. Esse entendimento do tema, ainda que seja um pouco raso, nos dá a dimensão do papel e da importância dos direitos humanos para a prosperidade de qualquer civilização, né? Então você percebe que é a questão do direito mútuo. É reconhecer que eu tenho direito, mas eu também preciso reconhecer que as outras pessoas, elas também dispõem dos mesmos direitos que eu.
Não é pelo fato de eu ser branco que eu tenho mais privilégios ou que eu tenho mais direitos em relação a uma outra pessoa. Então, essa supremacia que algumas parcelas da sociedade se colocam não é nem questão de direitos. Muitas das vezes, as pessoas elas fazem uso das suas condições econômicas, das boas relações sociais que conseguem estabelecer para ter vantagens, privilégios em relação a outras pessoas. Mas, juridicamente falando, existe esse princípio da isonomia. Então, nós somos iguais perante a lei. Agora, nós vamos avançar nessa discussão para uma outra temática que é bastante importante, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Só que antes, de ponderar a questão da Declaração Universal de Direitos Humanos, eu quero destacar uma coisa para vocês. Essa lógica dos direitos humanos, ela não é uma lógica recente e ela não se deu, digamos assim, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós precisamos compreender que essa declaração, que esse documento, ele é resultado de um processo histórico de reconhecimento, de respeito, de valorização a respeito da pessoa humana. E não diz respeito, tecnicamente falando, levando em consideração a sociologia, em vários momentos da história, sempre houve um momento da violação de direitos. Em que a Declaração de Direitos Humanos ela leva em consideração? Justamente a valorização da pessoa humana, na sua integridade moral e também na sua integridade física. Esse documento, ele é composto de 30 artigos. O nome diz Declaração Universal. Isso quer dizer o quê? Vale no mundo inteiro. Mas nem todos os países comungam dessa filosofia. Ou, tecnicamente colocando, nem todos os países, eles são signatários da Declaração Universal. O Brasil é um dos países, dentre outros países que existem no mundo, e que acabam comungando dessa filosofia. Quando eu falo da integridade moral, eu estou falando da pessoa que você é, da pessoa que eu sou. Com os meus pensamentos, com as minhas preferências partidárias, com a minha crença religiosa e dentre outros elementos, ou seja, a minha personalidade, a minha pessoa, enquanto personalidade, precisa ser respeitada. Quando nós tratamos a respeito da questão física, a integridade física, eu não posso ser agredido, eu não posso ser violentado. A criança que é abusada sexualmente, ela está tendo o corpo dela, por exemplo, violado. Uma mulher que é agredida está tendo o seu corpo violado. Um idoso que ele é agredido também está tendo o seu corpo violado, Então, não podemos. Mas também não é só a questão da agressão, Eu também não posso prender, eu também não posso, digamos assim, de uma maneira indevida, de uma forma inapropriada, manter uma pessoa, por exemplo, num cativeiro, tolher a pessoa da sua liberdade de ir e vir, enfim. Então, vamos aqui a algumas considerações a respeito da Declaração Universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por um comitê criado pela ONU no começo de 1946. O surgimento da Declaração Universal de Direitos Humanos, que vocês estão visualizando essa sigla DUDH, está diretamente relacionado com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a maior guerra da história da humanidade, marcada pelos horrores do Holocausto e também das bombas atômicas, ou seja, um momento na história mundial em que as violações de direito, elas vieram a acontecer. Então, conforme eu citei agora há pouco, são 30 artigos na Declaração Universal. Faça a sua pesquisa e identifique quais são esses artigos. E todos eles, como eu mencionava agora há pouco a vocês, nos apresentam recomendações,
no que diz respeito à preservação da pessoa, da dignidade, aliás, da pessoa humana, moralmente e fisicamente falando. Com base nessa explicação, vamos ao exercitando da nossa videoaula. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Nós temos assim: a respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta, ou seja, nós vamos identificar. Letra A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Letra B. Os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Letra C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelos cidadãos se esgota no direito de votar e ser votado. Letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos. E letra E. Em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Vamos visualizar em tela qual a alternativa correta está expressa na letra D. A dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos, né? Então, ao longo da explicação, vocês puderam perceber que eu repeti em diversos momentos a dignidade da pessoa humana. Então, além da Declaração Universal de Direitos Humanos, tudo aquilo que está previsto, no caso a Constituição Brasileira de 1988, dentre outras legislações do nosso país, apresentam justamente essa finalidade, a preservação da dignidade da pessoa humana. Finalizo esta videoaula, um forte abraço a todos vocês e acessem a plataforma eduque.ac.